Olá pessoal, meu nome é Galtieri, eu sou advogado e contador e gostaria de fazer algumas ponderações a respeito do cenário que a gente está vivendo, que é a questão do combustível. Essa variação de preço do combustível hoje está diretamente entrelaçado à questão do dólar. Mas os pontos que eu quero trazer nesse vídeo é a respeito da seara tributária. Eu trouxe 3 percentuais para que a gente possa ter noção da carga tributária que a gente paga sobre o combustível. Eu retirei isso do site do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Eu tirei voltado para o estado de Tocantins, mas seria uma média em regra nacional. Sobre a gasolina, 57,9% é tributos, ou seja, de 100% do preço do combustível, da gasolina, 57,9% é tributo. O etanol, que é o álcool, 62,83%. O diesel, 43,4%. Então, são percentuais significativos que vai estar embutido no preço de venda e quem arca com esses tributos é o consumidor final, pois ele suporta tudo isso quando ele adquire um produto, certo? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a questão do caráter fiscal. O caráter fiscal dos tributos, a finalidade dele é o quê? Arrecadar. Então, tem tributos que sua finalidade é fiscal. Tem outros tributos que sua finalidade é extrafiscal. A sua finalidade não é arrecadar. Arrecadar, digamos assim, seria a sua fonte secundária, certo? A sua finalidade é o quê? Controlar o mercado, certo? Estimulando ou coibindo comportamentos. Por exemplo, quando um produto está sendo muito consumido, pode vir o Estado, quando eu falo Estado, estou falando em qualquer esfera, pode ser municipal, estadual ou federal, vem e majora ou reduz a alíquota desse tributo, por exemplo, fazendo com que estimulando ou coibindo a aquisição desse produto, ou seja, controlando inclusive a inflação, certo? Então, isso é o caráter extrafiscal. Nós temos como exemplo de tributos extrafiscais o ICMS, né, a de combustível, o IPI, Imposto de Importação, tudo isso tem seu caráter extrafiscal. É importante salientar que mesmo esses tributos que têm o seu caráter extrafiscal, o Estado conta com ele, como fonte de custeio para alguma coisa, né? Por exemplo, pode observar na questão do combustível, estão falando aí de reduzir alguns impostos, como por exemplo o CID. Só que aí já estão falando de majorar um outro tributo em outra seara, né, em outro produto, por exemplo. Então ele vai dar com a mão e vai tirar com a outra, né? Então ele conta com isso na prática eles contam, mas a finalidade desses tributos não é arrecadar, e sim controlar o mercado, certo? Um outro ponto que eu quero falar aqui é o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. Antes de 2001, ele falava que somente ICMS, Imposto de Importação, Imposto de Exportação poderia incidir sobre o combustível. Nenhum outro tributo poderia incidir. Olha que ele falava, tributo. Isso antes de 2001. Depois de 2001, veio a emenda constitucional, que alterou esse parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição e trocou uma palavra. Trocou o quê? Trocou tributo e colocou imposto. Isso mudou todo o contexto desse parágrafo. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 5º do CTN, artigo 145 da Constituição Federal, artigo 148 e 149 da Constituição, diz que os tributos são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais. Inclusive, no artigo 149 da Constituição, trata das contribuições sociais de intervenção de domínio econômico, certo? Então, o artigo 155, parágrafo 3º, antes falava tributo, ou seja, nenhum outro tributo poderia incidir. Quando ele trocou essa palavra tributo e colocou imposto, passou a fazer o quê? Que pudesse incidir o CID. Então, a União veio e instituiu a contribuição no preço do combustível. Então, pense só, se não existisse a CID no combustível, hoje o preço da gasolina
né, o preço de qualquer outro combustível seria menor, certo? Então, por causa dessa emenda constitucional, pôde sim instituir algo que antes de 2001 não poderia ser instituído. Outro ponto interessante relacionado ao CID é que, de acordo com o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2, fala que os recursos arrecadados com o CID, eles serão destinados da seguinte maneira. São 3 pontos essa destinação. E aqui é o ponto que eu quero que vocês reflitam, que é o quê? Ele fala o seguinte: vai ser destinado ao pagamento de subsídios a preços ou transportes de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. Então, será que a União está cumprindo com a destinação do CID para esse item que eu acabei de falar? Por quê? Se estiver cumprindo, o preço do combustível estaria mais barato. Por quê? Porque estariam financiando o preço do transporte da refinaria até os demais estados, até o interior do país. Então, será que sim, que está cumprindo? Fica para reflexão. O segundo ponto: financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Então, com a extração do petróleo, por exemplo, pode sim gerar prejuízos, né, degradar o meio ambiente. Será que os recursos arrecadados com o CID estão sendo financiados nos projetos ambientais? Terceiro ponto: financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Aqui seria o quê? Os recursos poderiam ser destinados à infraestrutura, por exemplo, das estradas, das pistas. Será que também as nossas estradas estão boas? Esses recursos estão sendo aplicados? Né? Então, aqui são pontos de reflexão. Uma outra questão que eu quero abordar nesse vídeo, para a gente finalizar, é a questão do artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, onde fala que os impostos, não fala tributos, fala os impostos, eles não são vinculados. Ou seja, pelo fato de uma pessoa pagar o imposto, não possa exigir do Estado uma contrapartida. Por exemplo, se você paga o IPVA, você não pode exigir do Estado que as estradas, né, sejam pavimentadas, sejam estradas boas. Por quê? De acordo com o artigo 167, inciso 4º da Constituição, fala que os impostos não são vinculados a uma contrapartida estatal, certo? Então, eu trouxe para vocês alguns pontos que eu achei interessante a gente abordar nesse aspecto tributário voltado para o combustível. Obrigado pela atenção e até mais.